Boa tarde, estamos aqui diretamente do estúdio da FAUSB para mais um programa FAUSB Entrevista. Sejam muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui no FAUSB Entrevista o professor mestre Edson Trombini. O professor Trombini é o coordenador do curso de administração da FAUC e é um grande colaborador e um grande mestre. Então, professor Trombini, seja bem-vindo. Estamos recebendo você aqui para bater um papo. Uma satisfação poder contribuir, podermos estar aqui junto, passar as informações, o conhecimento que a gente tem. Tá certo. Então, o que acontece? Nesse momento de pandemia, por onde a gente passa por esses problemas que estão ocorrendo todos os dias, nós temos algumas perguntas que foram feitas, e até mesmo pelos nossos internautas aí, sobre alguns assuntos que a gente trouxe à tona aqui para perguntar e conversar com o professor Trombini. Professor, como que os administradores estão avaliando o atual cenário em tempos de pandemia? Totalmente receosos, né? Era um cenário que nenhum de nós prevíamos. Terminamos o ano de 2019 aí tranquilo, todo o seu planejamento estratégico das suas empresas sendo elaboradas, todo mundo já pensando aí no seu futuro. Aí começamos aí o mês de janeiro com algumas notícias não tão boas, né, na parte da China, e não conseguimos avaliar que rapidamente eles estariam chegando a nós aqui também. Então essas notícias tristes aí que começou a acontecer com a pandemia lá na China em comecinho de janeiro, no mês de março já estava aqui dentro do nosso país, assolando ainda. Então, totalmente despreparados, né, que nós estávamos aí para esse cenário. Eu não acredito que o planejamento mais pessimista que possa ter ocorrido dentro das organizações estaria previsto que iríamos parar a economia como um todo. Então, o receio é total por parte da administração. Exatamente, né, professor? Porque nesse período aí, embora seja um período bem ruim para todo mundo, mas também é um período de se reinventar, né? Todas as pessoas tiveram que procurar outros nichos, tiveram que se mexer, as pessoas que já estão no seu nicho se adequar ao meio virtual em alguns casos, né? Então isso foi bastante importante, eu acho que isso mudou bastante a concepção, né, durante essa pandemia. E nós somos felizardos, não pela pandemia, é claro, mas por passar por uma fase dessas que outras gerações não passaram. Não. O último evento parecido com esse que houve dentro da economia, dentro da reinvenção das organizações, foi na Segunda Grande Guerra Mundial. Então isso tem mais de 70 anos. Aí apareceu algumas escolas da administração, o famoso sistema qualidade total, erro zero, o sistema toyotismo, né? Foi isso que aconteceu logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a economia quebrada, a população também, naquela época, sendo chamada para ficar em casa. Quando foi liberado que a guerra acabou, o país tipo o Japão teve que se reconstruir, né? Sim. E aí, então quem tem menos de 75 anos, né, não passou por isso. E houve uma grande reviravolta, realmente, o mundo teve que se reconstruir depois da Segunda Grande Guerra. Mas nesse momento agora do Covid-19, todos os segmentos, eles estão prejudicados, estão parados ou estiveram parados nesse período em algum momento, todos ou não? A grande maioria parou, né, por determinação do governo. Aí o governo acabou selecionando aí os serviços essenciais. É claro, não podemos deixar de falar da saúde corretiva, né? Então quem precisar de algum tratamento médico foi liberado, né? Os hospitais foram atendidos. A saúde eletiva, né, que é a prevenção, parou-se de uma maneira geral. E o que diz respeito aí à alimentação de primeiras necessidades, né? Os supermercados foram permitidos, né, que se trabalhasse, e venderam bastante, né, porque a população teve que ficar em casa. Exatamente. Acabou consumindo bastante. Farmácia, muitas pessoas aí preocupadas com a sua saúde, né, até com medo de pegar uma gripe, né, nós estamos, né, então nós estamos nos prevenindo ali. Então o segmento aí da saúde e o segmento de supermercado não paralisou. Exatamente. No início até paralisou alguma coisa a mais, mas, por exemplo, também eu vi que lojas de autopeças reabriram já no meio do processo, oficinas mecânicas, enfim, porque precisava da manutenção, porque não tem como realmente parar tudo, né? Não Isso foi uma coisa interessante. E essas
tendências. O que a gente está visualizando? Qual é a tendência dos serviços, por exemplo? O que mudou com essa pandemia, na parte de comércio, enfim? O que o senhor entende que mudou aí? Ao choro, né, por parte da grande maioria, né, de termos que parar nossa produção, diminuir o nosso ritmo, mas há também alguns sorrisos que nós estamos vendo aí pelo comércio de uma maneira geral. Tipo, o serviço de teleentrega aumentou bastante, né? Motoboy, teleentrega, serviço de e-commerce. As lojas do shopping, pelo seu comodismo, né, a população ia até lá no shopping para fazer a sua compra, fazer o seu passeio, e agora está interditado de fazer isso. As lojas do shopping têm que se reinventar de qual maneira? Criando o seu serviço de e-commerce, serviço de atendimento do seu produto, venda do seu produto através da internet. Exatamente. Então os serviços ali de teleentrega cresceu bastante. A população não pode sair para ir num restaurante, num bar, então está pedindo para que esse produto venha até a sua casa. Tá? Exatamente. Os motoboys aí, graças a Deus, eles estão sorrindo, né? Estão trabalhando bastante. O pessoal aí de formação, de elaboração de site, de serviço de e-commerce, também está tendo bastante serviço agora. E outra coisa que eu achei interessante, esses dias eu estava vendo com uma empresa aí, eles tinham 15% no delivery, né, da sua produção diária. E agora, nesse período, eles estão com mais de 70% no delivery. Então, eles reinventaram alguma coisa, trouxeram, e o 15% para ele parecia pouco. Assim, 15%, né? Só que hoje, nessa situação, ele vai manter uma produção grande porque o custo é menor mesmo, professor? Não se assuste se várias empresas de alimentação, vários restaurantes fecharem as suas portas. Não que eles vão fechar suas portas, eles vão fechar suas portas para o público, diminuir a sua estrutura, trabalhar com delivery. Então muitos já estão vendo mesmo que é muito mais barato ele manter a linha de produção num ambiente menor, pequeno, somente a cozinha, e continuar fazendo a sua entrega de qualidade, com seu serviço de qualidade. Então não se assustem se vários restaurantes fecharem a porta para o público, mas vão continuar trabalhando fazendo a sua entrega. Aí ele economiza ali o aluguel, né, que ele precisa só da linha de produção, pequeno, só da ambiente produção menor. Ele economiza aquele atendimento de balcão, que geralmente aí no restaurante aí tem uma pessoa na entrada, tem uma pessoa na balança, tem uma pessoa no caixa, né, tem uma pessoa para servir, dependendo do padrão no restaurante, tem um garçom. Então só aqui já economiza 3 a 4 mão de obra. É triste, né, para nós essa economia de mão de obra, mas são outras ofertas que vão acontecer. Então essa mão de obra vai ser remanejada para a cozinha. Exatamente. Ele aumentando a produção na cozinha, remaneja-se para internamente. E a gente vê até também, professor, escritórios, né? Escritórios que antes trabalhavam com o pessoal ali, hoje eles estão, alguns, né, já fizeram esse trabalho com as pessoas em casa, né? Que é tirar um pouco desse custo, né? Como é que funciona isso? Isso foi bem-vindo agora pelo home office. O home office nós temos alguns receios, né? A administração, os empresários têm algum receio de fazer, ele prefere que tenha a sua equipe lá dentro da sua empresa, onde ele possa conviver, onde ele possa ver todos os procedimentos internos ali. Então há um receio por parte da administração de adotar o home office. Na verdade, havia-se. Agora, obrigatoriamente, tivemos que todo mundo adotar o home office, todo e qualquer serviço, tivemos que adotar, e está sendo muito bem-vindo. E as empresas, os seus gestores já estão vendo aqui também. Por que se ele pode deixar que o seu colaborador fique em casa, fazendo a sua produção, entregando a demanda que a ele foi solicitada, pode ficar em casa, por que ele tem que manter aí uma estrutura de computador, de ar-condicionado, de aluguel para o seu colaborador? Lembrando que o colaborador ainda tem que se deslocar. Tem vale transporte. Tem vale transporte, tem vale refeição, conforme for a legislação de cada categoria. Então o home office é um tipo de serviço que vai vir para ficar. Escritórios de serviço, aquele que não precisa de atendimento diretamente ao público, vão ter que adotar, até para poder se ajustar à nova tendência que nós temos aí. E até mesmo o nosso entretenimento, né, professor? O que acontece? Muitos cantores, muitos artistas estão fazendo seus shows através de lives. E muita gente assistindo em casa e tal. Também é uma inovação, é uma mudança, né?
coisa que antes era proibido, tipo a minha filha, né, de 8 anos, adora a Ivete Sangalo. É claro, ela nem pode entrar num show da Ivete Sangalo aberto, né? A lei não permite e os pais também, claro, não levaria num ambiente pesado, cheio de gente aqui também. Então, teve a oportunidade agora esse dia de ver uma live da Ivete Sangalo no conforto da casa, somente as pessoas por ela queridas, né, sem preocupação com segurança, e um show de alta performance. Exatamente. Né? E aí você pensa pelo lado de vista, nunca isso tinha acontecido com os artistas, né, dele fazer live de graça. Nunca nós tínhamos a oportunidade de ver tantos shows, tantos artistas de forma free, para poder curtir, né, aproveitar esse momento ali assim também. E por outro lado, as empresas também já viram a oportunidade de fazer seu marketing. Né? Então teve vários shows desses aí que tiveram patrocínio. Né? O da Ivete Sangalo, que é o nosso caso, eu não me lembro de ter visto o patrocínio. Mas alguns outros sertanejos tinha cerveja, bebida, o próprio álcool em gel também estava sendo ofertado. Então é uma oportunidade que essas empresas patrocinadoras viram de fazer o seu marketing. Então quantos shows foram vistos por esses sertanejos? Né? Ao passo que se vai aí no centro de eventos Pantanal, numa casa noturna, tem bem menos pessoas. Exatamente, exatamente. Professor, mas tem uma coisa que intriga um pouquinho. Por exemplo, como que as empresas vão sair disso? Aquelas que tinham planejamento financeiro anterior, elas entraram certinho, se organizaram e tal. Mas e aquelas que não tinham? Os coach financeiros, os guru financeiros, esse pessoal aí que tudo trabalha com planejamento financeiro, falando para nós, economize dinheiro, gaste menos do que arrecada, tenha a sua verba, a sua reserva disponível, nunca dependa somente de uma mesma fonte, de uma única fonte de renda. Tudo isso a gente cansou de ouvir, faz muito tempo que a gente ouve. Algumas pessoas conseguem praticar, estou falando pessoa física e pessoa jurídica. Algumas empresas conseguem praticar, outras não. As que não têm a sua reserva, as que não têm o seu montante guardado, né, eles vão sofrer bastante agora nessa pós-recuperação, porque estamos já agora aproximadamente 45 dias, né, nesse momento aí, com quase tudo fechado, né, não voltou-se tudo à normalidade. E a população também vai frear os seus custos agora, né? Os seus gastos, né? Vai diminuir. As empresas também vão ter que diminuir os seus custos, né? Então vai ter que ter um arranjo muito bem preparado, muito bem estudado, né? O famoso arroxo aí que os economistas falam, né? Vai acontecer mesmo. Então nós vamos ter que agora gastar somente o necessário. E vamos ver se agora a gente consegue aprender do que esses gurus financeiros sempre falaram pra gente, né? Não depende de uma única fonte, tem a sua reserva financeira, né? Então vamos ver agora. E o administrador... Desculpa né, interrompê-lo, né? Só completando, as empresas, eles têm bastante dificuldade de identificar o que é dinheiro na conta, que faz parte do fluxo do caixa. Ou o que é reserva financeira. Então o fluxo de caixa deles agora zerou, porque não houve venda. Não houve venda. Se não tinha reserva. Se não tem reserva, ele vai sofrer para recuperar. E o administrador, nesse período agora pós-pandemia, vamos dizer, ele será de extrema importância. Porque nós sabemos, né, professor, que nem toda empresa... tem um administrador com formação, alguém que tem... Nem toda empresa tem, às vezes é uma empresa familiar, que é tocada por alguma pessoa. Então, cresce aí, então, a importância do administrador para esse período pós-pandemia? Todos aqueles que têm a formação de administração, seja através do nível superior, ou seja através de cursos técnicos oferecidos aí por várias entidades aí no mercado, eles vão estar agora em alta também, porque vai haver necessidade agora de toda a empresa se reorganizar, não somente na parte financeira, que nós já falamos antes também, mas agora a colocação no mercado, marketing, esse produto, falamos antes aí de alimentação, restaurante, ele não vai fechar, ele não vai quebrar, ele vai mudar o seu posicionamento, né? Em vez de fazer a entrega no balcão, ele vai fazer a entrega delivery, né? Então ele pode ser. E quem que vai colaborar bastante? Quem que vai ajudar bastante? Quem tem conhecimento dessas ferramentas. Então, ferramentas aí disponíveis para a área de finanças, ferramentas aí disponíveis aí para a área de marketing, recursos humanos agora vai ter que trabalhar bastante, porque a pessoa vai sair da sua casa agora com receio. Então, ele vai estar travado ainda. Né? Ele ficou ali isolado, né? Então tem todo esse distanciamento, vai ter alguns transtornos aí que
psicologicamente nós vamos passar, né, a população, os colaboradores vão passar. Então, quem tem conhecimento dessas ferramentas será muito bem visto pelo mercado de trabalho, que poderão auxiliar as organizações aí a se recuperar. Se reconstruir. Se reconstruir. Professor Edson Trombini, professor mestre, coordenador do curso de administração da FAUC, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos sempre disponíveis aqui para outro momento que o senhor queira vir para ter essa conversa com a gente. Muito obrigado. Obrigado. A satisfação é nossa, né, de poder estar sempre contribuindo. Encerramos aqui o primeiro bloco do FAUSB Entrevista dessa semana.